Fala pessoal, beleza? Giba na área mais uma vez e hoje eu tenho para mostrar para vocês mais um jogo da linha Pocket da Paper Games, que é o PES PES. PES PES é um jogo para 3 a 6 jogadores com idade indicada a partir de 8 anos de idade e uma duração aí aproximada de 25 minutos. É um joguinho bem legal em formato de vasas e rodadas, né? E é um jogo bem interessante, eu gostei bastante e acho que vocês vão gostar também, beleza? Então fica aí para aprender como é que se joga o PES PES. Bom, esse aí é o conteúdo da caixa do PES PES. E conforme vocês podem ver, ele é composto basicamente de cartas de 4 cores, de 1 a 12, sendo que em algumas dessas cartas nós temos uma indicação de diamante, que pode variar aí de 1 a 3, dependendo da carta e da cor. Então o legal é que dependendo da cor, a quantidade de diamantes, né, ela é diferente das outras cores. Então para cada uma das 4 cores tem 3 números diferentes aqui entre eles, com essas quantidades de diamantes. E para o jogo também tem esse bloquinho de anotações aqui. Você coloca o nome do jogador, coloca a quantidade de pés que esse jogador vai fazendo durante o jogo e as 3 rodadas aqui, e depois tem o somatório. Então tem um bloquinho que, né, tem bastante folha, inclusive frente e verso, então dá para jogar muitas vezes. E temos também aqui cartas extras aqui, por exemplo, do For Sale, tem o número 3 aqui, o barril. Temos o gato aqui do Glifos, eu já fiz vídeo inclusive aqui no canal. Temos também aqui uma carta do Istambul, que fala na expansão Mesquita. E vem também o tradicional logo da Paper Games com as redes sociais. E o manual, como sempre, muito bem elaborado, muito bem apresentado. É um joguinho bem legal, bem simples. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza? Então esse aí é o conteúdo da caixa do PES PES. E como sempre, eu costumo indicar aqui no canal a utilização dos plastiquinhos, também conhecidos como shields ou sleeves, e aqui, para o caso do PES PES, são 48 cartas no tamanho padrão USA, que é de 56 por 87 milímetros. Então, normalmente vem 100 unidades, então dá para ter aí plastiquinho de sobra. Aproveitando aqui, eu coloquei o verso das cartas, né? Dependendo da cor, tem um verso diferente. Então tem esses 4 tipos de verso. E aqui eu coloquei o plastiquinho em uma delas para vocês verem, mas por conta aí do reflexo, eu vou explicar o jogo sem o plastiquinho, mas eu recomendo porque tem que ficar embaralhando sempre, né? E é bom para proteger as cartas, beleza? Então fica aí a dica do Giba. Bom, vamos aprender então como é que se joga o PES PES. Então, conforme eu falei aí na introdução do jogo, o jogo é para 3 a 6 jogadores, sendo que pode ser jogado no modo individual de 3 a 5 jogadores e no modo time joga em 4 ou 6 jogadores. Tá? Então a primeira coisa a fazer é pegar aqui as cartas e embaralhar bem as 48 e aí a gente vai distribuir para os jogadores. Então vamos supor aqui, por exemplo, um jogador A
um jogador aqui B, um jogador aqui embaixo C, e um jogador aqui à esquerda D. Então vou deixar mais para cá, aqui assim. Tá? 4 jogadores, então, modo individual. Então aqui você vai colocar os nomes dos jogadores, né? No caso A, B, C e D, e conforme for passando a rodada, vai marcando aqui no bloquinho. Vou deixar o bloquinho aqui bem no canto, tá? E aí, estamos em 4 jogadores, e aí embaralhamos e vamos distribuir uma, uma carta por vez, 8 ao todo para cada jogador. E aí, o restante aqui a gente pode deixar de lado. Então eu vou deixar, por exemplo, aqui, ó, fora do jogo, nessa rodada. Então, o objetivo é você conseguir fazer ou 3 pés, que eu vou, né, adiante dizer o que significa, ou ser o jogador que vai conseguir mais pontos. E aí o jogo ele acontece aí ao longo de no máximo 3 rodadas, né? Porque se antes aí de terminar essas 3 rodadas algum jogador fizer os 3 pés, né? Aqui, marcar 3 pés, o jogo acaba imediatamente com esse jogador sendo o vencedor da partida. Então, cada jogador aqui, ele tem cartas com várias cores, né? E a qualquer momento aí, né, em todo o jogo, os jogadores eles são obrigados a mostrar as cartas, os versos, né, das cartas a todo momento, não os números, porque pode fazer parte aí da estratégia dos outros jogadores, né, conforme eles vão olhando as cartas, as cores que os jogadores têm nas mãos. Tá? Então cada jogador vai estar aí com as suas cartas, e aí, para fins didáticos, né, para eu poder explicar, eu vou deixar as cartas todas visíveis aqui, né, para vocês entenderem, mas na verdade vai ficar assim, né, cada um só olhando o verso dos outros jogadores e olhando as próprias cartas. Então, por exemplo, esse jogador aqui, ele tem essas cartas, aqui, esse jogador tem essas cartas aqui, esse aqui tem essas cartas aqui, e esse jogador tem essas cartas aqui. E aí, como cada jogador aqui tem 8 cartas, né, essa aqui vai ser a primeira rodada, ela vai ser jogada em 8 vazas. Então, vaza é esse sistema, né, em que cada jogador joga uma carta, e aí você faz aí a verificação para ver qual que é o jogador que venceu a vaza. E aí, pelo critério que o jogo, né, sugere, é o jogador mais velho começar. Então vamos supor, por exemplo, aqui que o jogador C, aqui o de baixo, é o mais velho, então ele que começaria. Então, ele começa, depois vai girando aqui no sentido horário e cada um vai jogar uma carta nessa vaza. E aí ele pode escolher a carta que ele quiser, da cor que ele quiser, né? E jogar aqui. Então vamos supor, por exemplo, que ele jogue, sei lá, o 9 verde. Tá? Aí o outro jogador aqui, o próximo no sentido horário é esse aqui, ele pode escolher uma carta de qualquer cor, né? Não precisa seguir a carta que está aqui, como acontece em muitos jogos aqui que eu já expliquei, né? De você ter que manter a cor. Então, para esse jogo aqui não segue essa mesma lógica, tá? Mas vamos supor, por exemplo, que ele jogue aqui,
sei lá, o 12 amarelo. Esse aqui vai jogar, é o próximo, por exemplo, ele joga o 12 verde. E esse aqui vai jogar, por exemplo, sei lá, o 2 azul. Então todos os jogadores colocaram aí uma carta e agora a gente vai ter que analisar essa vaza. Então, como que é feita essa análise? Então a gente tem que ver qual que é a cor predominante aqui. Cor predominante entenda-se por somar as cartas das mesmas cores e ver qual que tem o maior valor. Então, por exemplo, aqui no caso, o verde tem 12 e 9, né? Lembrando que, né, normalmente nesses jogos em que você tem o 6 e o 9, tem geralmente uma marcação para diferenciar, né? Então tem um risquinho aqui embaixo para dizer que é 9 e não 6. Então se a gente pegar um 6 aqui, por exemplo, ó, o 6, o risco é sempre embaixo. Então, para não ter jeito de você achar, por exemplo, né, olhando aqui, que esse aqui é o 9, né? Sempre vale a parte de baixo, né? Então, esse aqui soma 21 no verde, o amarelo soma 12 e o azul soma 2. Então, a cor predominante é o verde e a maior carta verde é quem ganha nesse caso. Então, ganhou o jogador A, ele tem direito a escolher uma carta qualquer aqui, independente de ser a que ele jogou ou de que outro jogador tenha jogado. Então, ele pode escolher a que ele quiser. Aí, no caso, nenhuma dessas aqui tem o diamante, né? Com 1, 2 ou 3 diamantes. Então, teoricamente, né, dá no mesmo. Então, ele ganhou, ele fica com uma carta, vamos supor que ele fique com 12 dele, só que vai valer 1 ponto, né, para marcar depois aqui no fim da rodada. E se a carta por um acaso tiver diamante, que não é o caso, vale mais 1 ponto. Então tem que sempre olhar o que está na mesa aqui, tentar pegar cartas que tenham diamante. Então ele está com 1 ponto, e aí o jogador que fica em segundo lugar, que no caso foi o jogador C, porque ele é o que tem a segunda maior carta da cor predominante, ele tem direito a pegar duas cartas, duas cartas de menor valor aqui na mesa. Então, no caso aqui é o 2 e o 9, então ele tem 2 pontos. Então vocês podem ver, por exemplo, aí que, né, ele tendo ficado em segundo lugar, ele já está com mais ponto do que o que ganhou. Então tem que pensar nisso também, né? Às vezes você acha que só ganhar basta e, né, não é bem assim. A vantagem de você de repente ganhar é pegar uma carta com 3 diamantes, que aí você já vai estar pegando 4 pontos em uma carta só, tá? Você tem a chance de escolher. Então, dependendo do momento em que você joga, você pode fazer, né, jogar alguma carta de um jeito que você fique em segundo para ganhar 2 cartas, que pode ser mais vantagem do que você ganhar e pegar só uma. E aí essa carta que sobra, ela vai para um descarte, né? Não vai para ninguém. E aí na próxima rodada você usa. Então você pode pegar e colocar, por exemplo, aqui nessas cartas que foram retiradas. Eu vou deixar até virado aqui. E aí o jogador que começa a próxima vaza é aquele que pegou as 2 cartas. E aí tem que tomar cuidado para não misturar as cartas das mãos aqui com as cartas que você ganhou, né, na vaza. Então esse aqui por enquanto tem 2, vamos deixar ela de cabeça para baixo aqui para não misturar.
Então ele que ganhou as duas, ele que vai começar a próxima vaza. E aí vai fazendo isso até acabar a oitava. Então vamos fazer só mais um exemplo aqui, onde tem a diamante, só para ilustrar essa situação. Então esse jogador não tem nenhuma com diamante, né? Então, vamos supor que ele colocou aqui o 10. Vamos ver. 10 amarelo. Esse aqui vai e coloca o 8 roxo. Esse aqui vem e coloca o 9 roxo. E esse aqui coloca, por exemplo, um 8 amarelo. E aí somando, ficam 17 do roxo e 18 do amarelo. Então o amarelo é a cor predominante e o jogador que tem a maior carta, no caso esse aqui, o C, que é o 10, ele pode escolher a carta que ele quer. Então nesse momento aqui é melhor ele pegar essa que tem o diamante, que já vai garantir para ele 2 pontos. E aí o outro jogador, que ficou em segundo lugar, que é esse aqui, né, já que a cor predominante era a amarela, e ele teve a segunda carta maior, ele pega as duas cartas de menor valor, coloca aqui do lado dele e essa descarta. Certo? Então eu vou só colocar alguns exemplos para ilustrar casos em que pode empatar ou que pode surgir alguma dúvida, mas vai fazendo isso até você conseguir, até terminar a rodada. E aí, o PES-PES, o que seria? Então, por exemplo, esse jogador aqui, ó, ele já tem uma carta azul, uma carta verde e uma carta roxa. Então, se acontecer de ele conseguir ganhar uma carta amarela, né, ele faz um PES-PES. Então, vamos supor aqui, né, vamos ver, uma situação em que ele, sei lá, joga aqui um 11, né, mas assim, as pessoas, elas estão vendo que ele não pode pegar uma carta amarela, mas pode ser que de algum jeito ele consiga. Então vamos supor que ele colocou o 11, esse aqui colocou, sei lá, um 3. Eu vou fazer meio sem pensar só para ilustrar, tá? Esse aqui colocou, sei lá, a carta 1. O 11 aqui, tem até um diamante. Esse aqui colocou 1. Opa, esse aqui colocou o 4, né? E aí, a cor predominante é o azul, que somando dá 11 com 3, 14, com 4, 18. E aqui tem um amarelo. Então, a cor predominante é azul. Esse aqui ganha porque tem a maior carta, ele tem direito a pegar uma carta. E aí, ele vai pegar o amarelo, porque é a carta que falta para ele fazer o PES-PES. E a partir do momento que ele junta essas 4 cartas, ele vem aqui no bloquinho e marca um PES-PES, tá? E aí, se no decorrer do jogo, né, acontecer de o jogador conseguir 3 PES-PES, o jogo acaba imediatamente e ele ganha, tá? Então, o legal desse jogo é que você consegue manipular de uma certa forma, né, para que outros jogadores também não consigam fazer o PES-PES. Se nesse último caso aqui a gente estava vendo que ele estava precisando do amarelo, de repente os jogadores eles vão dar um jeito aí de não dar essa carta amarela para ele. Então tem todo esse estudo que tem que ser feito, tá? Eu vou ilustrar aqui outros casos que podem gerar alguma dúvida, mas no geral é assim que funciona. Aí tem uma rodada, depois embaralha tudo de novo, distribui 8 cartas para cada jogador, faz de novo outra rodada com 8 vazas,
E se ninguém tiver feito 3 pés ainda, né, até essa segunda rodada, tem uma terceira rodada, e se ninguém fizer 3 pés, o ganhador vai ser aqui pelo somatório dos pontos nas 3 rodadas. Então, a cada rodada que termina, os jogadores, vamos supor que esse aqui terminou com essa quantidade aqui, então ele tem 4 cartas mais 2 diamantes. Então ele vai vir aqui o C e vai colocar 6 pontos aqui na primeira rodada. E os outros jogadores fazem o mesmo, tá? Então, resumindo, o jogo é em até 3 rodadas, se ninguém fizer 3 pés antes disso, sendo que cada rodada tem 8 vazas, porque cada jogador recebe 8 cartas, ok? Então, o primeiro caso aqui é quando as cartas elas são todas da mesma cor. Então, nesse caso, né, ela é a cor predominante, a roxa, porque não tem uma outra, e aquele jogador que tiver a maior carta vai ganhar e vai escolher uma carta para ele. Aqui não tem nenhuma com diamante, então tanto faz. Ele pega a carta que ele quiser aqui como ponto, e o segundo jogador, que, né, essa aqui era maior, o segundo maior é o 6, ele vai ficar com as duas menores, ele pega essas duas cartas. Esse segundo exemplo é mais ou menos, né, aí o que aconteceu na explicação que eu fiz, né, tem mais de uma cor, nesse caso tem 3, então para saber a cor predominante a gente soma, então 7 com 4 dá 11, e aqui temos a verde com 9 e a azul com 4, e aí a cor predominante é a roxa. Agora, se por exemplo a gente tivesse aqui a carta número 12 verde, que ela está aqui em vez da 9, né? Aí essa aqui seria a predominante, porque a soma é maior do que essas duas, tá? Mas vamos fazer esse exemplo aqui. Então, a cor predominante soma 11, o que tem a maior é esse aqui, ele vai escolher a carta que ele quer, ele vai pegar essa aqui que tem 2 diamantes, e o segundo jogador, que tem a cor predominante, é esse aqui, ele fica com as duas menores, né, que é o 4 e o 7. Então, vem aqui para ele. E essa descarta. O terceiro exemplo é aquele que eu falei, né, quando uma carta ela é maior do que, mais do que uma carta de outra cor, então 9 com 2 dá 11, o 12 é maior. Então, e maior que o 5 azul. Então a cor predominante é o verde, e ele sozinho aqui é o primeiro a escolher. Então aqui tem, por exemplo, essa aqui, que é a roxa, com um diamante, ele vai escolher essa daqui. E aí, como não tem uma segunda carta verde aqui para ter um segundo colocado, né, nesse caso tem uma diferença. E aí vai valer a carta de valor maior, que no caso aqui vai ser desse jogador que tem a carta número 9. E aí ele vai ficar com essas duas cartas aqui, 2 e 5. E caso tivesse acontecido aqui, vamos ver se tem, se aqui não fosse na verdade um 9 e fosse um 10, né, quando dá empate, né, 12 aqui com 12 aqui, a carta, quando ela está sozinha, ela ganha de mais de uma carta. Então esse aqui teria ficado em primeiro, e aí do segundo lugar aqui, entre esses dois, o de maior valor fica em segundo, e aí ficaria com esses dois aqui. E aí um último caso é se, por exemplo, der empate
aí em duas cores predominantes. Então, por exemplo, aqui esse jogou o 10 roxo, esse o 6 roxo, esse jogou o 10 verde e o 6 verde. Então a soma dá 16 nos dois casos, né? E, inclusive com a maior carta sendo também igual número 10. E aí quando acontece isso, né, de ter empate entre duas ou mais cores predominantes, aí a carta de valor mais alto, né, vence sempre a vaza e vai determinar a cor predominante. Mas aí, nesse caso, o jogador que tiver jogado antes essa carta maior é o que vai valer aí como a cor predominante. Então vamos supor que foi o A que começou jogando aqui 10, depois esse jogou 10, 6 e 6. Então nesse caso ele foi o primeiro a jogar o 10, então ele que vai vencer, e aí a cor predominante vai ser a roxa, então esse vai ficar em primeiro e esse vai ficar em segundo, mesmo com esse aqui tendo um 10 também. Tá? Então quando tem esse empate dessa maneira, vale o primeiro que colocou a carta no jogo. Certo? Então, resumindo, o jogo é em até 3 rodadas, né? Se alguém fizer 3 pés, já acaba o jogo com esse jogador sendo o vencedor. Ou então, vai fazendo as rodadas, 8 vazas em cada rodada, e vai marcando aqui as pontuações de cada rodada e soma no final para ver quem que ganha o jogo. Se de repente acontecer no final aqui de empatar no total aqui, né, ter a mesma quantidade de pontos, e aí ver quem fez mais pés. Se ainda assim continuar empatado, aí os jogadores eles compartilham a vitória, tá? Isso a gente mostrou no modo individual, e se for jogar no modo time, que pode ser em 4 ou 6 jogadores, aí, né, faz uma alternância. Então vamos supor que a dupla seja A e C, D e B, se for jogar em 4 jogadores. Então não pode, por exemplo, se o A for parceiro do C, ele ficar aqui na sequência. Tem que ser sempre intercalado um jogador de cada grupo. E aí se forem 6 jogadores, né, ficaria, né, o primeiro de um time, depois o primeiro de outro, depois o segundo, né, sempre alternadamente, tá? Então pode ser jogado de 4 a 6 jogadores. E aí a diferença, né, do modo time é que cada jogador ele vai contar seus próprios pontos aí no final de cada rodada. Só que aí cada time vai anotar a pontuação de apenas um jogador daquele time. Então, vamos supor que aqui o A e o C são do mesmo time, vai contar, esse aqui contou, sei lá, 5 pontos, esse aqui contou 7 pontos, vai considerar, né, eles vão ter que decidir juntos aí no fim da rodada, né, qual que é o jogador que vai ter a sua pontuação anotada a favor do time naquela rodada. Então vamos supor que é o C aqui, então vai aqui e anota a pontuação do C. Entre o D e o B também, cada um vai fazer uma pontuação, obviamente vai escolher a que melhor favoreça o time, e durante a rodada, né, se o jogador conquista os pés suficientes para o seu time alcançar 3, acaba também imediatamente. Então a diferença é que tem essa escolha aí de qual que vai ser o jogador que vai ceder a pontuação para a equipe. Certo? Então, né, é isso aí. É um jogo super simples, mas bem legal, bem estratégico. Tem essa questão aí dos versos diferentes conforme as cores, que faz com que você tenha que pensar
né, numa estratégia aí para tentar conseguir fazer seus pés, beleza? Então, qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu tento esclarecer o mais rápido que eu puder. Aproveita, curte o vídeo para ajudar, né, aqui no canal. Se inscreve se ainda não for inscrito. Clica no sininho para receber a atualização de vídeos novos. Compartilha com alguém que você acha que possa se interessar. Assista também outros vídeos do canal, tem bastante coisa legal. E também acesse o Coisas de Giba no Facebook, no Instagram e também no TikTok, beleza? Então, muito obrigado por assistirem. Eu espero vocês no próximo vídeo e um abraço. Tchau!